Oi, gente, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito das intuições, dos avisos que a gente recebe de vez em quando, das premonições. O que fazer quando a gente tem aí essas intuições que de repente do nada surgem, né? Se apresentam para a gente sente de uma forma tão forte, né, que a gente tem uma certeza e uma segurança tão grande que aquilo que a gente está sentindo, de alguma maneira, é um aviso, é um recado da espiritualidade, né? E aí muitas vezes a gente se pergunta, puxa vida, o que que eu faço com isso, né? O que que eu, como que isso pode ser administrado, né? É, eu falo para alguém, eu tive uma intuição com relação a determinada pessoa, eu vou lá e falo para essa pessoa, ou eu venho tendo determinados avisos, né? Eu falo para a pessoa que eu venho tendo determinados avisos, esses avisos têm relação com ela, mas também têm relação comigo. Como que as coisas devem ou podem se processar diante desse tipo de situação? Então, uma vez, e não faz muito tempo, eu li e achei muito interessante uma orientação a respeito das intuições que a gente possa ter. E quando essas intuições estão relacionadas com outras pessoas, né, com a vida de outras pessoas, envolve a vida de outra pessoa. O que fazer, né? Porque muitas vezes as intuições não são coisas boas de se falar, né? São coisas delicadas, são situações delicadas. Muitas vezes a gente se sente assim até meio invadindo a privacidade da outra pessoa, né? Então eu li e aquilo ali calou muito fundo para mim, que quando a gente recebe uma determinada intuição, tem algum determinado aviso da espiritualidade, que a gente deve orar por essas ou pela pessoa que você teve ali a intuição e o aviso, né? Ore por esta pessoa. Dedique, desde aquele momento que você teve a intuição, até o momento que você perceba que é necessário, siga orando por essa pessoa, emanando as melhores energias de amor, energias de luz, energias que você sinta que pode, de alguma maneira, que essas energias possam, de alguma maneira, contribuir, auxiliar, somar positivamente no processo desta pessoa, né? Eu vou, há muitos anos atrás, eu vou compartilhar com vocês uma vivência minha. Há muitos, muitos anos atrás mesmo, eu era recém-casada e, e naquela época eu e meu marido viajávamos muito de carro e todas as vezes que nós saíamos para viajar, me vinha aquilo assim, davam uma soprada aqui no meu ouvido e diziam assim: vocês vão se acidentar. Nossa, primeira vez que eu escutei aquilo, eu cheguei a dar me deu uma coisa, né? E aí, ao longo de muitas vezes que a gente saiu para viajar, ao longo de um ano, eu escutava que nós íamos, em algum momento, sofrer um acidente. E eu sempre contava para o meu marido: olha,
nós vamos nos acidentar, cuidado. Então, assim, todo carro que ele ultrapassava, ou todo carro que nos ultrapassava, eu entrava em pânico, né? E deixava ele em pânico também, óbvio, né? E eu dizia para ele: "Cuidado, olha o acidente, cuidado, olha o acidente". E chegou um dia que ele virou para mim e disse assim, quando a gente saiu para viajar, disse: "Se tu falar que a gente vai se acidentar, eu vou te deixar aqui na estrada e vou sozinho". Bom, parei, né, de comentar todas as vezes que nós saíamos, eu desde aquele aviso dele, eu digo: "Não, eu vou parar de ficar falando que a gente vai se acidentar, daqui a pouco ele me deixa na beira da estrada, né". Um belo dia nós terminamos fazendo uma viagem de ônibus e ele já havia adormecido no ônibus e eu vinha acordada e na hora que o ônibus, deu uma freada brusca, me veio o aviso: "O acidente". Bom, na verdade, só depois da coisa toda, depois de todo o acidente, eu já em casa, é que eu consegui fazer a leitura, né, de do que tudo aquilo, qual o significado, do porquê dos avisos. Na verdade, quando aconteceu o acidente, eu fui uma das únicas pessoas, lúcidas dentro do ônibus que, conseguiu, pensar em como sair de dentro do avião, do ônibus, perdão, porque as saídas de emergência ficaram bloqueadas. Então, eu me organizei com meu marido, ele também teve o lance, a sacada de como fazer. Então, ele saiu primeiro do ônibus, terminamos, né, ajudando as pessoas a que conseguissem sair. Ele puxou todas as pessoas para fora do ônibus, depois ele saltou do ônibus e ele terminou, né, as pessoas iam pulando para o colo dele e ele ia tirando as pessoas, né, de cima do ônibus. Nós caímos na beira de um rio, de uma lagoa, e então, assim, depois me caiu, como se diz, me caiu a ficha, né, de que nós já estávamos sendo preparados de alguma maneira para aquilo, só que equivocadamente, diante, eh, dos avisos, eu me permitia a entrar em pânico e não, me conectava com o que realmente eu precisava, que era: "Puxa vida, então me inspirem, me mostrem, o que vocês querem me dizer com isso, por quê, para quê, qual o objetivo", né. Então, assim, diante de situações, muitas vezes, de avisos, de situações que a gente muitas vezes chega para a gente não sabe como fazer, vamos nos conectar com Deus, vamos fazer aí a nossa oração ao Pai, pedir a luz, pedir a serenidade, pedir a lucidez, tudo aquilo que seja necessário para que nós possamos dar um bom encaminhamento, né, para aquilo que chega abençoadamente para cada um de nós, não é mesmo? Então, foi uma experiência que eu terminei vivendo e, naturalmente, eu era muito menina na época e não tinha a vivência que eu tenho hoje, né, mas foi uma experiência que me marcou muito, né, porque ao longo de um ano eu fui preparada para a situação, né. De uma certa maneira, contribuir para o meu marido se preparar de alguma maneira, de uma forma meio, assim, né, assustadora, né, ainda bem que ele não é de se impressionar, mas teria sido muito mais fácil e com certeza eu teria ficado muito mais, serena, né, se eu tivesse, desde o início, quando eu comecei a receber as mensagens, se eu tivesse realmente, feito a conexão com Deus. E assim, por aí a gente vai, né.
todas as intuições que a gente tem, todos os avisos que a gente tem, que a gente possa sempre fazer a conexão com Deus. Se não é com a gente, se é com outra pessoa, se diz respeito a outra pessoa, vamos orar por essa outra pessoa. Vamos, na medida do possível, tentar ajudar essa pessoa, mas sem interferirmos na vida das pessoas, porque nós não temos esse direito, não é mesmo? Então, que nós possamos, diante de situações como essa, sempre conseguirmos fazer a melhor leitura e sublimarmos aquelas mensagens que chegam para que a gente consiga sempre elevar os nossos pensamentos e fazer a conexão com Deus, porque aí sim as coisas se processam de uma maneira mais adequada, mais sublime, onde a gente pode verdadeiramente somar e auxiliar. Então, eu desejo que, se por um acaso vocês tenham aí intuições, recebam avisos, que vocês sejam mais calmos, mais serenos e mais disciplinados e consigam fazer as conexões com Deus a tempo e a hora, bem melhor do que eu, em algum momento, penso que deixei a desejar. Então é isso, desejo que todos vocês fiquem em paz, hoje e sempre. Que assim seja.